eu sou a Mariana Del Bosco, eu sou nutricionista e eu tô aqui com a doutora Bruna. A gente está no primeiro episódio dessa websérie sobre alergia à proteína do leite de vaca. É um prazer estar aqui, Bruna, com você. A Bruna, ela é médica, pediatra, gastroenterologista e tem muita experiência de consultório com pacientes portadores de APLV. Não é isso, Bruna? Conta pra gente. Oi, tudo bom, Mari? Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E é isso mesmo, eu sou pediatra, mas fiz a pediatria justamente para acrescentar um pouquinho no consultório e a gente lida diariamente com crianças com alergia alimentar, principalmente alergia alimentar à proteína do leite de vaca. Maravilha, estou super feliz de você estar aqui, estou super feliz a gente estar conversando sobre esse assunto. Acho que é super importante, né, a gente falar sobre isso, porque a alergia alimentar, né, na verdade, a prevalência de alergia alimentar está aumentando muito. No mundo inteiro e no Brasil não é diferente, né? Assim, a gente tem dados que nos últimos anos a prevalência de alergia alimentar aumentou 10 vezes. Isso é muita coisa, né? E aí a gente acaba vendo, né, mais esses pacientes no consultório, e esses pacientes estão por aí, né? Estão nas escolas, estão nos parquinhos, estão na casa das famílias. Então, acho que quanto mais a gente falar sobre isso, acho que melhor para os pais, né, que ficam atentos aí com relação a sintomas que eventualmente, né, podem ser de APLV. E o contrário também, né? Às vezes a gente vê que tem pessoas que estão seguindo uma dieta de exclusão sem ter necessidade, né? E para as pessoas em geral, né? Assim, falar sobre isso talvez de certa forma melhore um pouco o acolhimento, né? Dessas crianças que têm aí uma necessidade de alimentação especial, né? Então, em escola, em festinha, enfim, em todos os lugares. Então é muito bacana, né? A gente poder falar sobre isso. E aí eu queria começar do começo. Vamos falar sobre o que é alergia alimentar e o que é essa tal APLV? Conta pra gente, Bruna. Então, é muito comum, assim, ainda é comum as pessoas não acreditarem muito na alergia, por ser uma doença relativamente nova, mas é como você falou, a gente está aumentando a incidência cada vez mais de doenças alérgicas e doenças alérgicas alimentares também entram nisso. Então, pensando na alergia alimentar, a gente tem que a criança vai ingerir algum alimento e aí a proteína desse alimento ela é vista pelo organismo como um agressor. Então, para quem tem alergia alimentar, isso vai ser um agressor. E aí a gente tem a produção de anticorpos, né? Células de defesa do nosso organismo contra esse agressor. Na verdade, a gente vai gerar aí uma reação em cadeia de alergias, uma reação em cadeia de reações alérgicas no nosso corpo todo. Eu falo que quando a gente ingere um alimento, a gente tem alergia a esse alimento, a gente sinaliza o nosso intestino e ele manda fogos de artifício. Eu costumo brincar assim, para vários sistemas. Eles podem ou não gerar sintomas. Então, acho que isso é importante a gente saber. E é muito importante a gente entender que essa doença é real, existe e traz comprometimento para a criança. Seja a criança que tem um sintoma muito exacerbado ou a criança que tem um sintoma menos exacerbado. E a gente falando de APLV, a gente fala de alergia à proteína do leite de vaca. Então, aí quando a alergia alimentar é específica à proteína do leite. Então, a proteína do leite vai chegar lá no intestino e a gente vai ter o nosso sistema imune criando, então, anticorpos ou células, né, que vão liberar substâncias alergênicas daí e vai ter toda essa reação. É importante, Bruna, isso que você está falando, né? Que assim, o organismo ele pode manifestar essa alergia alimentar em vários lugares, e isso é complexo, né? Porque é difícil a gente associar sintomas assim tão diversos, né, a um causador, né, ao leite, né, a um alimento. Mas é isso que acontece, né? Assim, vários órgãos e sistemas podem estar relacionados, né, com a reação alérgica, a depender um pouco do mecanismo imunológico. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o mecanismo imunológico e os diferentes tipos de reação? Então, isso é legal, porque não só existem vários tipos de sintomas, como existem o tempo, né? Então, como o seu corpo vai reagir, e o corpo da criança, enfim, e a gente vai ter esses sintomas. Então, a gente tem dois tipos aí básicos de alergia, e a gente conversando aqui para que todo mundo entenda, a gente tem um que o organismo vai criar esse anticorpo, que é uma imunoglobulina já é específica para alimentos, e aí a gente vai ter uma reação que geralmente a gente chama, né, então, de IgE mediada, e ela é rápida, geralmente ela é rápida, então ela costuma acontecer em minutos, horas, é uma reação mais rápida. Então são aquelas crianças que ingerem, por exemplo, leite, daí a orelha incha, ela forma plaquinhas, então são coisas mais rápidas, pode ter sintoma gastrointestinal, inclusive, né, vômito, diarreia,
mas são sintomas rápidos. E aí a gente tem o outro tipo de alergia, que é o não IgE mediada, que aí a gente tem liberação também de células e vão ter a histamina, por exemplo, vai ter a liberação de histamina, só que a gente, por exemplo, se fizer um exame, não vem positivo para aquele alimento. Por isso que eu acho extremamente importante falar. Não necessariamente a gente tem um exame positivo para uma criança que tem alergia, né? Então, eu acho importante. E outra coisa que eu acho importante falar, Mari, até acho que eu vou antecipar, porque não é um exame positivo também que faz a criança ter alergia. Então, é o Perfeito. positivo com a clínica. A clínica, Uhum. a gente sempre fala que é soberana, então, assim, a gente tem que ter a união dessas coisas. E falando de sintoma, eu acho que é legal a gente citar aqui, na alergia, por que a alergia alimentar é tão complexa, né, de ser cuidada? Porque a gente tem pacientes, se a gente pegar vários pacientes, pega 10, 15 pacientes, cada um com um tipo de sintoma ou com uma combinação de sintoma diferente, a gente vai ter todo mundo com alergia alimentar. Então, assim, é muito complexo e precisa ser olhado com calma. Às vezes as pessoas acham, vai ter sempre perda de peso, vai ter sempre sangue nas fezes. Não necessariamente, né? Uhum, exato. E a gente está falando de criança, mas a alergia alimentar, ela pode acometer qualquer pessoa em qualquer idade, né? Assim, às vezes eu brinco no consultório quando eu vou falar, assim, de uma alergia imediata, eu falo, sabe aquela alergia do camarão que a pessoa come no restaurante e naquela hora tem a reação? Esse é na verdade, acho que é um exemplo clássico, né, assim, de uma alergia mediada por IgE, né, que é a alergia do camarão, que em geral acomete adultos. A gente está falando aqui da alergia à proteína do leite de vaca, que em geral ela acontece logo nas primeiras exposições, por isso a gente está falando aqui dos bebezinhos e das crianças. E aí, Bruna, vamos puxar o gancho aí para essa diferença, né? Assim, a gente está falando da manifestação, né? Tem uma outra condição que também envolve o leite de vaca, né? O leite, né? Pode ser de vaca, pode ser de outros mamíferos também, mas não tem envolvimento do sistema imunológico, e em geral acomete mais os adultos, mas tem muita confusão entre a alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose, tanto que muitas vezes a gente ouve por aí, né, alergia à lactose, mas a lactose é um carboidrato, né, ela não é uma proteína, ela não causa alergia. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Qual que é a diferença, afinal, da alergia à proteína do leite de vaca e da intolerância à lactose? Eu acho ótimo, acho extremamente importante a gente conversar sobre isso, porque realmente a gente vê muita gente que está fazendo o tratamento, mas não está de verdade fazendo uma dieta adequada porque não sabe essa diferença. E aí, para isso, eu vou pegar aqui duas tampinhas, na verdade, para a gente entender. Então, no leite, a gente tem vários macronutrientes, mas eu vou citar aqui dois. Um é a proteína e o outro é o açúcar do leite. E aí a gente tem a proteína, tem vários nomes, tem caseína, alfa-lactoalbumina, enfim. Mas a gente tem a proteína que causa a alergia alimentar. Então, ela que vai gerar tudo isso que a gente está conversando de reação imunológica, esses fogos de artifício e tudo mais. Essa aqui. Agora, aqui a gente tem o açúcar. O açúcar é conhecido como lactose, o açúcar do leite. Aí, a lactose vai ter intolerância à lactose. Então, falta ou tem uma queda numa produção de enzima, que a gente chama de lactase, que quebra esse açúcar. Então, quando a gente tem intolerância à lactose, a gente tem a falta dessa enzima, tem uma diminuição da quebra da lactose, e aí a gente tem mais lactose ali no intestino, gerando todos os sintomas que são gastrointestinais, no caso da intolerância à lactose. Aqui não, aqui a gente tem aquele mecanismo imunológico que a gente falou. Se eu estou pensando que uma criança, um adulto, enfim, qualquer pessoa tem uma alergia à proteína do leite de vaca, se eu usar um leite sem lactose, eu fizer uma dieta sem lactose, só eu tirei a lactose, a proteína continua e a gente continua tendo sintoma para essa criança. Então, acho que eu costumo fazer isso aqui no consultório para mostrar, e eu acho que é extremamente importante a gente ter isso para ficar mais didático, para que as pessoas entendam e não confundam essas duas reações. Então, não existe alergia à lactose, é só alergia à proteína, e a intolerância à lactose é uma coisa totalmente diferente. Perfeito, acho que é super importante a gente diferenciar aí essas duas condições, como eu falei, envolvem o mesmo alimento, às vezes tem, né, um sintoma que é parecido, né, porque a intolerância à lactose está ali, né, um sintoma de má digestão gastrointestinal, então pode causar cólica, dor abdominal, diarreia, às vezes até prisão de ventre, enfim, e as coisas se confundem, né, mas o tratamento é completamente diferente, então é super importante a gente diferenciar, isso tem que estar bem claro. Maravilhoso, agora eu queria saber de você o seguinte:
a gente sabe que a alergia alimentar, ela tem um componente genético, né, até por isso muitas vezes as famílias ficam super preocupadas, se eu tiver um segundo filho, será que vai ter alergia e tal? E tem um componente ambiental também, né, assim, então, a via de parto, né, as bactérias que o bebê é exposto ali logo ao nascer, alimentação, hábitos da família, enfim, uma série de coisas que podem interferir aí no risco, né, de um segundo bebê aí, no caso, vir a ter alergia alimentar. Então, eu imagino que você deva ter esse questionamento aí dos seus pacientes, né, assim, das famílias. O que uma família pode fazer, né, assim, se é que existe aí alguma estratégia para tentar prevenir, né, o aparecimento de alergia alimentar no segundo filho? Tem alguma coisa? Posso te falar primeiro o que não deve ser feito, que é o que mais é feito? Pode. Então, eu tô lá, o bebê tem alergia, foi uma situação super difícil que eu passei, daí eu vou ter o segundo, o que eu vou fazer durante a gestação? Eu já paro de tomar leite. Durante a amamentação, eu não tomo leite, porque eu não quero que meu filho entre em contato com a proteína do leite de vaca. Em algum momento ele vai entrar, e quando ele entrar, o risco dele ter a alergia, dele fazer todo esse mecanismo imunológico é muito maior. Então, a primeira coisa que não deve ser feita é parar de ingerir leite. Então, durante a gravidez, a gestação e durante a lactação, enquanto a mãe está dando de mamar, ela deve ingerir coisas com proteína, alimentos com proteína do leite de vaca. Acho que isso aí... Vou até fazer um parênteses aqui, Bruna, um parênteses nutricional, né? Na verdade, se a gente tira um alimento, né, da dieta, um grupo de alimento da dieta sem ter necessidade, a gente acaba colocando essa grávida, né, num risco de não consumir nutrientes que são super importantes para essa fase da vida, né? Então, eu tô tirando a proteína, né, eu tô tirando o cálcio, enfim. Então, toda a restrição alimentar, ela precisa ser muito embasada e muito orientada, né, para que a gente coloque alguma coisa no lugar aí, um substituto à altura. Então, esse ponto é super importante, acho bem legal a gente lembrar disso mesmo. Com certeza. E até porque para quem faz, né, dieta de restrição, tem um acompanhamento nutricional extremamente importante. E aí a gente, então, a primeira coisa é ingerir os lácteos, a segunda coisa é amamentar, né, então a gente sabe que diminui o risco da criança ter alergia à proteína do leite de vaca, então a amamentação até os 6 meses exclusiva, até os 2 anos no mínimo, então assim, a gente entende que é extremamente importante. É basicamente isso, assim, evitar o uso de... Por que a gente tem um aumento, né, da alergia? Até você comentou das questões ambientais. Então, evitar, se possível, o uso de antibióticos desnecessários, que já deveriam ser evitados, né, normalmente. A via de parto tentar ser parto normal, não sendo tudo bem também, porque às vezes as pessoas também colocam um peso muito grande, né? Sem dúvida. Não, Bruna, vou te contar aqui uma coisa. Eu tenho 2 filhas, né? As minhas 2 filhas tiveram alergia alimentar. Então, quando eu tive a primeira, eu falei, bom, beleza, né? Passei por isso, eu vou ter a segunda, vamos tentar, né? Quem sabe eu consigo fazer alguma coisa. Veio também com alergia alimentar. Então, a única coisa que eu tenho para dizer aqui é que é o seguinte: com o segundo filho, tudo é mais fácil, né? Então, tem essa questão do componente genético, que é super importante, né? E se de fato, né, tiver aí 2 filhos, com certeza essa família já sabe o caminho das pedras, né? E a tendência é que fique muito mais fácil. E com certeza, assim, ter informação, né? Ter um profissional que esteja lá, que acolha, que passe informação. Aqui mesmo a gente está fazendo, eu acho que é extremamente importante esse tipo de vídeo, esse tipo de informação para as pessoas, para que as pessoas entendam. Então, assim, até há pouco tempo, alergia à lactose, eu vou tirar o leite, vou tomar leite sem lactose. Então, assim, a gente está passando tanta informação legal aqui que eu acho que é isso, sabe? Eu acho que tem ficado, a cada ano que passa mais fácil, as coisas têm ficado mais disponíveis também, os alimentos e tudo. Então, eu acho que é isso, eu acho que é muita informação, acho que seria talvez a terceira ou quarta dica aí para quem vai ter o segundo bebê, então muita informação para que as coisas fluam mais fáceis também. Maravilha. Eu acho que a gente tem mais produtos hoje em dia também, né? O rótulo. Né? Então, assim, a gente conquistou, na verdade, nossa, maravilhoso, né? Uma mãe incrível aí conquistou isso, então é muito importante a gente ter esse rótulo do nosso favor, então eu acho que isso aí foi, talvez... Essa clareza, né? Isso faz muita diferença. É muito mais fácil você comprar um produto lendo no rótulo ali, alérgicos, contém leite de vaca, soja, ovo, enfim.
enfim, seja lá o que for, né? Bruna, eu queria te agradecer muitíssimo por esse papo, foi super gostoso conversar com você, e queria convidar todo mundo para acompanhar aí essa websérie. A gente vai ter aí o segundo episódio em que a gente vai falar sobre será que é a PLV? Então, espero vocês no próximo episódio. Obrigada, Bruna, foi muito legal ter você aqui. Foi um prazer, eu adorei conversar, passou rapidinho, né? Foi ótimo. Super, passa sempre muito rápido. Parabéns pela iniciativa, é incrível. Obrigadão, Bruna, um beijo, tchau, tchau.